Olá, malta, bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Think Outside the Block. Hoje estou aqui com o João para falarmos do colapso da FTX. Se estão dentro do mundo das criptomoedas, primeiro para estarem a ver conteúdo do nosso canal, devem estar dentro do mundo das criptomoedas e realmente se estiveram atentos nas últimas 1, 2 semanas, sabem que pronto, temos aqui um bocado a notícia do ano, não é? A segunda maior corretora, a FTX, entrou em falência e pronto, já há dados suficientes, a história já se desenrolou um pouco melhor para nós também temos tido tempo para investigar e perceber pronto, o que é que aconteceu, e o que é que pode vir a acontecer ainda. O tal efeito dominó, um, vamos ver se não se alastra muito para outras corretoras, mas sendo a FTX a segunda maior corretora a nível de volume, é uma grande notícia. É verdade. Olá, malta, em primeiro lugar. É verdade, Afonso, é uma grande notícia, pelo facto de ser uma corretora com grande volume e também pelo facto de ser uma corretora que começou a fazer parcerias enormes. Estamos a falar parcerias com pessoas muito influentes, estamos a falar também conexões já com o governo, e já vamos entrar depois, mais tarde, um bocado também por aí. E estamos a falar com outras empresas que estavam dependentes da FTX. E a FTX colapsando vai levar também ao fundo muitas outras empresas e lá está, é o tal efeito dominó que ainda tem muito que se desenrolar nos próximos tempos e vamos a ver quantas dessas empresas é que vão sobreviver. Para esta parte do vídeo é explicar então quem é este senhor aqui na imagem, e o que é no fundo a FTX. Pronto, daquilo que eu pesquisei, o Sam Bankman-Fried, ou mais conhecido por SPF, pelo que eu percebi, ele começou a construir a sua fortuna ao fazer trading, com o preço da Bitcoin. Ele percebeu que, acho que é no Japão, a Bitcoin estava a um preço acima, de onde ele fazia trading, então ele basicamente ahm, comprava num sítio, vendia noutro e fazia ali um lucro e fez isso várias vezes, arranjou ali um bom sistema, para isso funcionar e começou realmente a fazer algum dinheiro. Entretanto, fundou a Alameda Research, que era um fundo de investimentos e tinha uma tática semelhante, ou seja, procurar criptomoedas, criptoativos, etc., que não tivessem o mesmo valor em mercados, onde estava a ser transacionada, para haver esta margem de lucro. Provavelmente Deixa-me só, gosto. deixa-me só interromper, Afonso. Isto que o Afonso está a explicar, basicamente o termo técnico chama-se arbitrage. É quando basicamente tu tens o mesmo ativo que é transacionado em mercados diferentes, neste caso em corretoras diferentes, e consegues ter preços diferentes nesse mesmo ativo. Então o que tu fazes é compras num sítio barato, vendes no outro mais caro. Basicamente é arbitrage. Corrige-me também se tiver a dizer aqui algum disparate. A Alameda Research é um fundo de investimentos. O SBF fazia esse tal arbitrage, trading. Entretanto, ele percebeu que o mundo das criptos não havia assim uma exchange que facilitasse muito o trading, principalmente o daily trading. E ele viu aqui a oportunidade e criou a FTX, que era uma exchange focada especificamente em trading, em futures. E pronto, ainda não se tinha visto nada assim. A Binance tinha alguns produtos também de futuros e de trading, mas não era o seu negócio, enquanto que a FTX era puramente trading. A ideia era mesmo os utilizadores fazerem daily trading na FTX. Sim, atenção, eles até podem ter começado com esse foco mais virado para produtos de alavancagem, virados mais para o trading, mas já havia exchanges que faziam isso. Eles, se calhar, o que fizeram foi ofereceram fees mais baixas e alguma facilitação nesse aspecto. Mas, entretanto, eu não vou dizer hoje em dia porque eles foram à falência, mas até muito recentemente eles faziam concorrência com o Binance, que é a maior exchange. Faziam concorrência com o Binance e já tinham produtos muito variados, sem ser só a parte mais focada do trading. Daí que também o volume fosse imenso. Essa parte dos YouTubers
estarem a recomendar a empresa tem muito a ver com os programas de referenciação que são bons incentivos. E lá está, se os próprios YouTubers usarem a plataforma, gostarem, vão recomendar. E acaba por também ser essa a forma como cada vez eles conseguem mais utilizadores. Outro aspecto que tu referiste aí foi os patrocínios e as parcerias. Ele também tinha um estádio, ah, não sei já agora onde é que era, mas sei que era nos Estados Unidos, que já tinha o nome da FTX. Portanto, ele foi conseguindo nomes bastante grandes, e depois também envolveu-se com a parte, já vamos falar mais para a frente, dos políticos, e também já havia aqui muita política envolvida e muito investimento vindo dessa parte, que é um tema que vamos falar agora mais no fim. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Afonso. Não, vou acrescentar agora neste segundo slide. Pronto. Então, onde é que os problemas começaram, não é? Para dar algum contexto, a FTX tem um token nativo que é o FTT. Não sei exatamente como é que funciona em termos de tokenomics e qual é que era o market cap, qual é que era essas coisas todas, não sei como é que funcionava o FTT. Sei que era o token nativo da FTX e que sempre que havia transações havia FTTs a serem queimados, ou seja, se a procura se mantiver, como a oferta diminuía, o preço do token aumentava. Então, à partida, era um bom investimento. E a Binance foi uma das principais ah, catalisadoras da FTX. Gostou bastante da ideia ao início e era uma, uma das mais fortes posições em FTT, que é o token nativo da FTX. Ahm, e as coisas estavam a correr tudo bem. Veio um bear market, o que é sempre chato e bastante difícil para a maioria das corretoras centralizadas. Isso também é um ponto importante. Deixa-me Ahm, só, Afonso, deixa-me só voltar um pouco para trás naquilo que tu disseste. O que aconteceu em relação à Binance foi que o CZ, na altura, investiu 20%, investiu em 20%, comprou 20% da FTT, da FTX, logo no início. Na altura, acho que ele deu 200 milhões por esses 20%. Ou seja, estamos a falar de uma avaliação de 1 bilhão, mil milhões. Foi o que o CZ da Binance investiu. O que é que acontece? Mais tarde, o Sam Bankman-Fried quis comprar esses 20% de volta e na altura teve que pagar alguns bilhões, uma valoração enorme que conseguiu o CZ da Binance. E ele comprou usando FTTs, daí que os FTTs ficaram na posse da Binance, da empresa do CZ. Daí que o CZ tinha uma ok. grande posição de FTTs. O que ele, entretanto, decidiu foi, como estamos a ver aqui no tweet, foi liquidar essa posição. E quando tu vais liquidar uma posição tão grande, obviamente vai ter um impacto enorme no mercado. Certo, pronto. Antes de entrar por aí, queria só dar aqui o contexto realmente do bear market, porque nós não chegámos a cobrir a queda da Terra-Luna, do protocolo Terra-Luna, nem da 3AC, a Voyage, Celsius, ou seja, já foram muitos fundos de investimento, algumas corretoras à falência com este bear market, ahm, certas exchanges ainda funcionam como se fossem bancos, muitas querem, muitas culpam o sistema bancário da crise de 2008, etc., mas depois cometem os mesmos erros, que é emprestar dinheiro que não têm, alavancar dinheiro que não é deles, etc. E pronto, o que é que aconteceu aqui? Uma empresa fez uma auditoria à Alameda Research e percebeu que eles não tinham liquidez suficiente ou não tinham a liquidez que diziam que tinham. Isso era grave. Ahm, Podia realmente significar um colapso estilo Terra-Luna. Ou seja, a Luna também tinha uma valorização à volta dos 80, US$ 90 e foi praticamente ao zero. Ahm, e a Binance, tendo essa posição forte em FTT, quis prevenir essa desvalorização, não é? Porque se, se tens uma posição
muito grande num ativo muito volátil, nunca sabes se vai a zero ou não, principalmente se há rumores. Então, realmente, aqui o que o CZ da Binance fez, o CEO, foi liquidar a sua bastante grande posição em FTT. Certo, é o que podemos ver também no tweet da esquerda. E aqui foi quando começou, dia 7 de novembro, foi quando começou aqui o pânico dos mercados financeiros, das criptomoedas, neste caso. Ahm, Porque lá está, isto foi no Twitter. O Twitter é aqui muita fonte de informação, principalmente para estes grandes nomes, é onde eles comunicam aquela mensagem que querem passar para o mundo, é aqui no Twitter, e é uma forma muito rápida de causar pânico nos mercados. Pronto, isto começa a acontecer e depois acaba por ser um bocado de efeito bola de neve. Começa com o CZ da Binance, muito pessoal ficou do lado do Sam Bankman-Fried a dizer não, a FTX está bem. Entretanto, sai o tweet no mesmo dia do Sam Bankman-Fried a dizer que é um falso rumor da parte do CZ da Binance, a dizer que a FTX está bem, que os ativos estão bem, e depois dá alguns detalhes. E aqui começa, digamos, uma guerra entre dois competidores neste espaço, que é as exchanges de criptomoedas. E isto foi o início daquilo que nós já vamos a mostrar, que é uma queda enorme, uma desvalorização enorme do próprio token FTT e, subconsequentemente, de todo o mercado das criptomoedas, que é muito também à base das emoções e, neste caso, foi uma parte negativa, fez com que o mercado caísse imenso. Vou passar agora então. Aqui temos uma visualização do preço do token FTT. A maior queda foi ali então 7, 8 de novembro, que foi quando surgiram estes tweets. Aqui a chave é que os rumores são mesmo muito perigosos, porque a verdade é que a FTX podia estar perfeitamente bem. Não estava, e já vamos entrar em mais detalhes sobre isso, mas mesmo que tivesse, basta haver rumores para as pessoas quererem começar a tirar o dinheiro das exchanges, a ver o tal chamado bank run. E quando há um bank run, as pessoas o que fazem é tirar o dinheiro do, do banco, neste caso, e isso faz com que o banco colapse. Qualquer banco, seja Caixa Geral de Depósito, um Santander, BPI, etc., se todas as pessoas têm lá a conta, retirarem lá o dinheiro, o banco vai à falência. Claro que no mundo das criptos, o próprio marketing é diferente. Não, aqui é seguro, aqui é justo, etc. No entanto, a forma como continuam a gerir o dinheiro, a gerir os ativos, etc., prova que ainda há muito crescimento. E no caso da FTX, correu bastante mal. Eles não tinham o colateral necessário para cobrir os levantamentos dos utilizadores, e isso é logo uma red flag gigantesca. Ou seja, se todos os utilizadores quiserem retirar dinheiro, eles não têm o dinheiro para dar aos utilizadores. Outra razão é que eles estavam muito carregados no seu token nativo, não é? No FTT. Se um token passa de 20 e tal dólares para 3 4, uma queda de 80 e tal por cento em poucos dias, lá se vai a esta posição, não é? Sim, basicamente o token FTT foi aqui o colapso da FTX, porque eles tinham muitas das suas reservas no próprio token. O token era a base deles, era o token nativo, e como o token tem uma desvalorização tão grande, principalmente num tão curto espaço de tempo, basicamente o resultado foi que a FTX acabou por apresentar falência. Mas antes de apresentar a falência, ainda houve aqui algumas trocas de tweets durante a tal queda entre o CEO da Binance, o CZ, e o CEO da FTX, o Sam Bankman-Fried. Tiveram aqui algumas trocas de tweets. Basicamente, o CZ da Binance ainda tentou comprar a, a FTX, adquirir a FTX, também de uma certa forma a tentar salvar os utilizadores, porque são de certa forma aqueles que não têm a culpa e são apanhados no meio disto tudo e são dos mais prejudicados. Ainda tentou, mas depois de uma análise mais profunda para as contas da empresa, ficou a saber aquilo que o Afonso estava a dizer, os valores que eles tinham disponíveis nas reservas eram demasiado baixos e ele basicamente recusou-se, não é recusou-se, mas já não estava disponível a fazer essa compra. E então o mercado continuou a baixar e basicamente isso foi, a partir daí foi mesmo o fim
para aquilo que já não tinha muita esperança, que era o token da FTT, do token da FTX. Portanto, acabou mesmo por ir à falência. E agora o que podemos falar é um bocado o que é que se passou com a equipa da FTX para que isto pudesse acontecer. Como é que foi feita esta gestão de tal mal forma para chegarmos ao ponto em que chegamos. Exato. Ahm, Pronto, eu também quero aqui referir outro ponto que vi num vídeo do CoffeeZilla. Se quiserem depois também explorarem mais detalhe este tema, vamos deixar algumas recomendações e os links dos vídeos na descrição. Pronto, este youtuber ele referiu que uma dada altura, eu vou passar para o próximo slide. Pronto. Numa dada altura, a Alameda Research precisou de fundos e foi a FTX que segurou esses fundos. Emprestou bastante dinheiro à Alameda Research. E isto agora é que é a parte mais grave. A SBF criou um portal no código em que ele podia movimentar o dinheiro que quisesse sem alertar o protocolo de segurança. Ou seja, ele criou uma chamada porta e podia movimentar dinheiro à vontade que não alertava a segurança, não alertava nada. Logo aí deve ser praticamente considerado crime, não é? Mas o que é que aconteceu? A SBF emprestou dinheiro à Alameda Research porque eles também estavam com bastantes dificuldades e a Alameda Research, em vez de devolver o dinheiro, devolveu os tokens, devolveu em tokens FTT, ou seja, aumentou a posição ainda de FTX em FTT e com o colapso de FTT, foi o colapso de FTX. Sobre a Alameda Research, a CEO é essa rapariga que vocês podem ver aí em baixo. Há rumores que ela era a namorada do Sam Bankman-Fried. Só para terem uma noção, ela também é muito nova, tem 26, 27 anos. E há uma entrevista com ela que ela fala um bocado na gestão feita pela Alameda Research e qualquer pessoa que percebe minimamente de finanças fica um bocado chocado com as palavras que ela diz, a forma como ela geria ativos. Estamos a falar em milhões e milhões. Basicamente, dá aqui a entender que eles eram dois miúdos, digamos assim, que não sabiam muito bem o que estavam a fazer. E mesmo assim conseguiram chegar onde chegaram. Entretanto, as coisas não correram bem e estavam muito relacionados um com o outro, a FTX e a Alameda Research. E se a FTX foi abaixo, a Alameda também vai. Isso é inevitável. Sim, outra coisa que eu quero apontar que eu vi isto no Twitter e entretanto o SBF já apagou os tweets. Ahm, mas é algo mesmo muito grave porque qual é que era a necessidade? Ahm, a crise inicial foi na FTX Internacional, ou seja, é a corretora responsável pelas operações na Ásia, Europa, etc. Depois havia a FTX US, que é a responsável pelas operações nos Estados Unidos. Ok? Inicialmente, a que estava em crise era a FTX Internacional. E o SBF disse no Twitter, uh, FTX US is fine, não se passa nada, esses utilizadores estão garantidos, etc. A FTX Internacional é que está com problemas, mas vamos resolver. No dia a seguir, ele faz um tweet a dizer que preencheu ahm, os papéis de falência, os papéis de falência da FTX Internacional, FTX US e Alameda Research. Tipo, Exato. come on. É assim, nós no fim vamos deixar aqui algum vídeo assim mais engraçado. Depois, para além disso, o que é que eu quero acrescentar? É que temos aqui no PowerPoint esta imagem, não deixa de ser curioso. Uh, Daqui as relações entre estes todos os indivíduos. Temos o Sam Bankman-Fried, o CEO da FTX, que ele estava no MIT. Depois, o que é que temos em baixo? Temos a suposta namorada, que é a CEO da Alameda Research. Obviamente aqui uma conexão grande entre eles. Por sua vez, ela é a filha do Glenn Ellison, que é o da direita cá em baixo, que é um professor de economia no MIT. E por si, o Glenn
Ellison tem conexões com o Gary Gensler, que é o head da SEC, da SEC, como quiserem, ah, e também foi o professor no MIT, que por sua vez tem conexões com o Sam Bankman-Fried. Está aqui uma grande conexão entre eles todos. Isto para dizer que este assunto da FTX já estava também a puxar aqui um bocado mais da parte política, não necessariamente a republicanos democratas, mas também fora disto houve várias vezes que o Sam Bankman-Fried andou envolvido com certos políticos, tanto da direita como da esquerda, deu dinheiro a políticos, recebeu dinheiro de políticos. Bem, isto é uma história bastante profunda, mas sei que há essa envolvência e já vi vários vídeos sobre isso também. Eu ouvi um vídeo também, uma história, que isto tudo também tem muita influência quando na parte da Luna, do colapso da Luna, porque eles também estavam com muito investimento na Luna. E isto também começou aqui um bocado, lá está, o tal efeito bola de neve. E para além disso, também me lembro de ver um vídeo a falar que a Alameda era um fundo de investimento e era também com o objetivo de atrair clientes, instituições, não os clientes mais retailers, retail investors, era mais para instituições financeiras e estavam a oferecer um retorno garantido, um retorno fixo de 15%. Uh, Já tivemos o exemplo da Luna, que oferecia um retorno fixo na ordem dos 19, 20%, e já temos o exemplo do que é que isso dá. Sabemos que não é algo sustentável o retorno dessas dimensões. E ter a Alameda Research com um retorno de 15% para instituições também dá aqui muito a pensar da maneira que eles estavam a gerir os seus fundos. Pronto, nós pessoalmente não temos muito mais informação a divulgar. Ahm, claro que isto ainda vai ter um desfecho. As investigações continuam, os escândalos continuam a aparecer, ligações cada vez mais suspeitas e vão descobrindo coisas. A FTX foi hackeada depois do colapso. Gamaram imensos milhões e há suspeitas que tenha sido o próprio SBF. Pronto, isto ainda está aqui uma salganhada. Ah, o que eu quero dizer com isto é, pronto, se quiserem saber mais informação, mais uma vez, nós vamos deixar alguns links na nossa descrição de pronto, os vídeos onde nós vamos buscar estas informações. E queria aqui apenas adicionar uma nota pessoal, porque eu felizmente não fui afetado na FTX, não tinha lá nenhum fundo, nem tinha conta. No entanto, ahm, fui bastante afetado na Celsius. Eu estou-me a rir porque, pronto, eu, É rir eu- para não chorar, é rir é para não chorar. exatamente, eu a rir para não chorar. Pá. Ahm, e, e eu ainda, pessoalmente, há, há aqui um balanço difícil, que é, ok, nós sabemos que se não são as nossas chaves, não são as nossas criptos. Ou seja, se as criptos estão em exchanges centralizadas, então não são nossas. Não temos o ownership delas. E isso é bastante grave, porque, como vimos, uma corretora pode ir à falência e fica com as nossas criptos. Pronto, eu atualmente tenho uma boa parte do meu portfólio preso na Celsius. Não sei o desenrolar. Se alguma vez vou conseguir reaver os tokens e as criptos que tenho na Celsius. E isto para dizer que certas APIs, não é? Certas cenas de staking, de lending, de borrowing, podem parecer aliciantes ao princípio, não é? 15% ao ano, 20% ao ano. Há casos até extremos, não é? 30, 40% ao ano. No entanto, num bear market, principalmente, quando as coisas não estão a correr bem para ninguém, é importante pensar se vale a pena o risco, não é? Se 10% ao ano compensa face a perder 100%, não é? Dito isto, claro que há certas corretoras que têm os fundos guardados, hum, se entrar em falência, hão de ter resgates, etc. É uma questão importante.
antes de criares uma conta, pesquisares se, se essa corretora tem indícios suspeitos, existe algum rumor, etc., ou se está segura. Não vamos dizer todas as corretoras podem ir à falência, ou mesmo que vão à falência, lá está. Há corretoras onde é possível resgatar o dinheiro. Ahm, claro que cada um faz a gestão que quer. No entanto, pessoalmente, eu agora só tenho os fundos na Binance, um bocado na esperança de que seja too big to fail, mas ahm, vou, a minha ideia agora é retirar para uma hardware wallet. Devemos fazer um vídeo no futuro a explicar como é que podemos retirar os fundos para uma hardware wallet. E eu, pronto, vou acabar este monólogo a dizer ah, pronto, usar as exchanges para exchange, não é? Ou seja, não precisamos de ter lá o dinheiro parado, mas vale estar parado na nossa hardware wallet. E atenção que não convém ter certas stablecoins, porque lá está o caso da Terra Luna. A stablecoin perdeu o patch de $1 e foi até zero. Ou seja, se tiverem dinheiro em stables parado, então mais vale ter o dinheiro em dólares ou em euros. Provavelmente a corretora onde tem o dinheiro em stable permite ter o dinheiro em euros ou dólares, por isso mais vale terem o dinheiro nessa moeda. Ahm, Se quiserem comprar alguma cripto, compram, metem na hardware wallet, é provavelmente o mais seguro. Em primeiro lugar, quero só dar aqui uma perspectiva geral do mercado. Dia 10 de novembro, fez há pouquíssimo tempo, um ano, estávamos a bater o all-time high, a celebrar os 69 mil dólares, que era a valorização que cada Bitcoin tinha. Hoje estamos com uma valorização na ordem dos 16, 17 mil. É uma queda bastante grande. Sinceramente, agora para os próximos tempos, acho que sim, é muito possível chegarmos a valores como 10 mil. É um grande valor psicológico forte e principalmente se este tema aqui se vier a desenrolar e mais empresas continuarem a cair e mais pânico vier para os mercados, acho bastante provável chegarmos aos 10 mil, se não mesmo mais baixo. Ah, lá está, vai depender muito dos próximos dias, dos próximos meses, das próximas semanas e também vai depender muito um bocado da economia no geral. Não é só as criptos que estão muito em baixo, não é só as criptos, malta, as ações também estão muito, muito em baixo. Uh, Commodities, há muita coisa, está tudo cá para baixo, basicamente. Estamos numa recessão global, portanto, não são só as criptos que estão a sofrer. Em relação ao que o Afonso disse, pá, concordo. Nesta altura, o mais certo é deixar as nossas moedas seguras numa hardware wallet, evitar ter muito dinheiro nas exchanges. E se lá tiverem, procurem ter naquelas, lá está, dizer-vos para meterem naquelas de mais confiança. A FTX há pouquíssimo tempo também era uma dessas, nessa lista de mais desconfiança, portanto, nunca sabemos bem onde é que as podemos ter com total segurança. Eu pessoalmente tenho na Kraken, na Binance e na Crypto.com, mas também já ouvi alguns rumores sobre a Crypto.com, portanto, não recomendo nenhuma destas exchanges para deixarem uma grande quantia de dinheiro, mais para, como o Afonso disse, fazer exchange. Bem, malta, e agora para acabar, vamos passar aqui um pequeno vídeo para vocês rirem um bocadinho sobre toda esta situação. Sam? 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 Hi, my name is Sam, and this is my story. What's up, guys? I'm here with my boy Sam from FTX. Being comfortable with risk is very important. Why don't you buy a Lamborghini, man? Didn't have any particular need for one. Use a lot of elementary school math. The most generous billionaire in the world. Sam has crazy hair. Sam is vegan. Sam sleeps 5 hours a night. Sam has $22 billion. A lot of people think this is how you mine Bitcoin, but you don't need a flamethrower. You just need FTX. Me, Bitcoin! I got you, Sam. I got you, Sam. I know you didn't think that, well, I guess you thought I was just kidding when I said get ready.
No, bud. No. Hey, I know everything. I may know more than Caroline, to be honest with you. It's not the first time I've made a bad investment, probably not the last time, but luckily I make more good ones than bad ones. I just want to let you know, jail's not that bad. It sucks, but it's not the worst thing ever. Sam? 100% of the time when I meet a person who has lots of money and is very, very frugal with their lifestyle, they are not a good person. 100% of the time. When I know people with lots of money and they sit there and they want to drive an old Toyota Corolla, or they're very frugal, they talk about investing, they save money. These people are always weirdos. Espero que tenham gostado, malta, aqui da nossa cobertura sobre o tema mais recente no mundo das criptomoedas e que também afeta um bocado o mundo global das finanças e da economia global. Se tiver algumas dúvidas, podem deixar nos comentários. Nós também vamos deixar alguns links de alguns vídeos com mais informação mais detalhada sobre este tema para vocês consultarem. Após algum tempo, havemos de recuperar e o mercado há de recuperar porque ele sempre recupera. Exatamente. Aproveitem a Black Friday. Estes preços não duram, pá. Estou a gozar. Os preços provavelmente vão continuar a cair.